mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um delta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que despreçou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Transmissão online. Dessa vez a nossa escola bíblica dominical para hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020. Nós estamos estudando a nossa segunda lição desse ano, segundo trimestre, com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo na carta de Paulo aos Efésios. Domingo passado nós tivemos o privilégio de termos a nossa aula inaugural com um dos nossos pastores, o pastor Josué. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui com essa responsabilidade de transmitir aos irmãos a nossa segunda lição. Amém? Eu quero só, antes de começar, nós vamos fazer a leitura do tema da nossa lição de hoje, texto áureo, verdade prática, e aí também fazer a leitura da leitura bíblica em classe. E aí nós vamos orar e nós já estaremos conversando, ministrando a respeito da nossa lição. Amém? Lição 2, 12 de abril de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática da nossa lição diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Acompanhe na sua lição ou na sua Bíblia a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e ainda versículos 9 ao 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, onde você está neste momento, eu peço a você que pare, feche os seus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te rendemos graças, Senhor, porque tu és o Deus que fala com o teu povo e faz isto através da tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez fala conosco, através desta lição e do conteúdo, Senhor, desta carta, a carta aos Efésios. Que cada um de nós, eu e os teus filhos que estão em casa, nos assistindo neste momento, meu Deus, participando da escola bíblica online, que eles sejam poderosamente edificados por ti. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Então, como disse, a nossa lição, ela se propõe a fazer um estudo na carta de Paulo aos Efésios. A primeira lição foi uma lição introdutória, falando com certeza de que esta carta, como disse, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela está no conjunto das cartas chamada Cartas da Prisão, e foi escrita mais ou menos entre o ano 61 e 62 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo, não especificamente à igreja que estava em Éfeso, mas às igrejas que estavam ali naquela região da Ásia, né? E Paulo escreveu aos irmãos para que eles fossem edificados. O tema da nossa lição hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Quando nós falamos de sublimidade, nós estamos falando de grandeza, nós estamos falando da excelência e da perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Então, vamos para a nossa introdução e aí adentrando a nossa lição. Nesta lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, se os irmãos perceberam, esta lição, a lição de número 2, ela está baseada nesses 12 versículos do capítulo 1 de Efésios, que compreende o capítulo 3 até o capítulo de número 14. Quando nós vamos aos originais, e nos originais nós não tínhamos a divisão de capítulos e nem de versículos, nós perceberemos que esta porção da palavra de Deus era, vamos dizer assim, apenas uma frase, era considerado apenas uma frase, né? Então, é uma sentença, esses 12 versículos, eles compõem uma sentença do apóstolo Paulo, falando exatamente dessa grandeza, primeiramente de Deus, né, em executar o plano da salvação, através de Jesus Cristo, seu Filho, né, e aplicá-lo à igreja, aplicá-lo aos fiéis, aos crentes, através da pessoa do Espírito Santo. Então, compreende aqui, né, vamos dizer assim, uma grande oração do apóstolo Paulo, e é considerado por muitos também um grande hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Se os irmãos olharem no primeiro tópico do primeiro ponto, nós temos aí a doxologia, doxa, de glória, e logia, né, palavra, fala exatamente disto, né? Era um hino em louvor, em adoração, em engrandecimento ao Senhor. E é exatamente isto
que o apóstolo Paulo se propõe a fazer no começo dessa carta, nesses 12 versículos. Ele se propõe a adorar, a louvar e engrandecer ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, por todas as obras espirituais que Ele, com o seu poder e na sua vontade soberana, preparou para todos os crentes, a igreja do Senhor, formada de judeus e de gentios, crentes em Jesus Cristo de Nazaré. Então nós percebemos que esses 12 versículos se trata de um louvor, e esse louvor, ele está saturado da adoração ao Senhor. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, meditando nessas bênçãos espirituais, e vamos dizer, né, se é espiritual, não é material, e também não é da terra, são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais. Ele enche o seu coração do conhecimento de Deus, então ele escreve essa adoração, esse louvor, saturado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele começa aqui dizendo assim: bendito, como nós lemos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito aqui quer dizer digno de louvor. Essa expressão bendito, ela é usada no Novo Testamento somente em relação à pessoa de Deus, a pessoa de Deus. Então o apóstolo Paulo começa com essa expressão muito forte: digno de louvor, né? Adorado, bendito seja o Senhor. E aqui nós já podemos fazer uma aplicação, já que fala de louvor, né? Isso nós podemos fazer uma aplicação para os nossos dias. A necessidade do louvor na igreja, no culto, assim como essa doxologia aqui do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, a necessidade dos nossos louvores estarem centrados na pessoa e nas obras do nosso Deus para conosco, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Eu falo isso porque nós vivemos num tempo onde as coisas estão de pernas para o ar, né? Há uma mudança de valores, e o que a gente percebe na verdade, que a maioria dos nossos louvores, em vez de falar de Deus, aquilo que Ele é, da grandeza de Deus, das obras de Deus, estão falando na verdade do homem. Então aprendamos com o apóstolo Paulo. Este louvor estava saturado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não, vejamos, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lá mais na frente, no capítulo, no versículo de número 13 e no versículo de número 14, ele fala exatamente da ação do Espírito Santo, quando ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então é importante, o apóstolo começa com Deus, e ele percorre toda a adoração, falando das obras eternas de Deus em Cristo Jesus, e termina falando do Espírito Santo de Deus, que ele aqui fala que é a promessa, que é selo, e que é também o penhor da nossa herança. Então aqui é o nosso primeiro ponto, né? O primeiro tópico do primeiro ponto. Seguindo, o segundo tópico fala sobre as bênçãos espirituais. Nós temos aqui a necessidade de falar, como já disse, que essas bênçãos, elas são espirituais, e se elas são espirituais, certamente elas não são materiais. São bênçãos
provenientes ao povo de Deus diretamente dos lugares celestiais, dos lugares celestiais. Quando eu falo dessas bênçãos espirituais, há uma necessidade aqui de nós darmos uma ênfase, né? Nesse celestiais não é um lugar, mas na verdade de onde essas bênçãos são provenientes. A origem dessas bênçãos, elas são celestiais, elas são bênçãos de Deus para o seu povo. Tem também um ponto interessante, que o apóstolo Paulo, ele está refletindo, está maravilhado nas bênçãos celestiais, recebidas da parte de Deus Pai, né, e aplicadas, realizadas na igreja através de Cristo e aplicadas pelo Espírito Santo. Importante porque isso aqui traz uma grande lição para nós, né? Nós, os homens são muito materialistas e às vezes subjetivistas, e quando nós nos colocamos na presença de Deus, antes de fazer esta reflexão, né, e admirar a glória e o poder de Deus, às vezes na adoração, no louvor, na oração, nós já nos colocamos na presença de Deus. Antes de olhar propriamente para Deus e para a sua grandeza, nós já olhamos para as suas mãos e para as bênçãos que Ele pode nos dar. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá um grande exemplo. Ele começa o seu louvor, a sua adoração, engrandecendo a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele põe o seu coração, a sua mente, o seu espírito, o seu poder reflexivo na pessoa de Deus, na obra que Deus fez por nós. Então isso é necessário. Sempre quando nós entrarmos na presença de Deus, né, faça essa reflexão de quem Deus é para você, né? O que Ele é para você? Ele é o seu Criador, né? De quem Cristo é para você? Ele é o Filho de Deus, o seu Redentor, o nosso Redentor. De quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a promessa, ele é o selo, né? Ele o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então, que nós possamos fazer esta reflexão. Algo interessante também, que as bênçãos aqui são espirituais, e às vezes nós nos perdemos, né, na adoração, no culto, e ficamos embriagados, né, na presença de Deus, ansiosos, sedentos por bênçãos materiais. O mesmo apóstolo que escreveu a carta aos Efésios, na mesma época, também em Roma, onde ele estava preso, ele escreveu a carta aos Colossenses. E no capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma grande lição. Olha, leiamos, diz assim, Colossenses capítulo de número 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que coisas são estas? São as bênçãos celestiais, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, antes de adentrar o terceiro tópico do primeiro ponto, é necessário que a gente fale dessas bênçãos. Nesses 12 capítulos, o apóstolo Paulo, ele enumera aqui algumas destas bênçãos. E pelos estudiosos da Bíblia, alguns dizem que esses 12 versículos do primeiro capítulo de Efésios é considerado um dos trechos bíblicos de maior profundidade. Exatamente por isso, por conta dessa adoração poderosa do apóstolo Paulo, ele estava aqui saturado da presença de Deus, do conhecimento de Deus, falando de coisas eternas, e também pelo teor, né, dessas coisas que ele enumera, que essas bênçãos. Ele começa dizendo que bênçãos são essas? Primeira, ele diz que Deus nos elegeu
para sermos santos. Está aí no versículo de número 4. Deus nos escolheu, né, para um propósito. Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele diz que Deus predestinou-nos. Para quê? Para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. Diz que Deus também nos fez agradáveis para si. 1:6. Diz que Deus remiu-nos por meio do sangue de Cristo. 1:7. Diz que Deus acolheu-nos por sua vontade redentora. Do 8 ao 12. E ainda, nos versículos 13, parte B, 13, parte A, diz que esse mesmo Deus, Ele revelou-nos a palavra da verdade. E diz ainda que este mesmo Deus, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13, a parte B. E ainda nos garantiu a validade desta promessa, quando Ele deu a cada um de nós, a sua igreja, o seu Espírito Santo. Então estas são as bênçãos que o apóstolo Paulo enumera aqui no capítulo 1, né, a partir do versículo 3, né, a partir do versículo 3 de Efésios. O terceiro tópico fala da nova condição, né? Se os irmãos lembrarem, o nosso primeiro ponto, ele fala sobre a nova posição em Cristo. Se ele fala nova, é porque deixa entender que existe uma antiga, né, uma outra posição, uma velha posição. E qual é a velha posição? É aquilo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 23. Romanos 6, versículo 23, quando a palavra do Senhor nos diz assim, Romanos 6 e 23, diz assim, Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta do pecado do homem, o homem foi separado da glória de Deus. Romanos 5,12 diz que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 6, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a outra posição é a posição do Adão, o homem que pecou, o homem que desobedeceu a Deus. Por ter pecado e desobedecido a Deus, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus, foi tirado do Éden, ele e sua esposa, foi separado de Deus. Isso fala da morte espiritual. Então esta é a antiga posição, mas agora nós, a igreja do Senhor, todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, são colocados numa nova posição, conforme Efésios, nós vemos aí, Efésios, versículo 3, né, que diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo Jesus. Isso significa dizer que nós somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir, né, da pessoa bendita de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala exatamente sobre isto, né, que agora, sendo nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A nova posição é em Cristo Jesus. A nova posição que nós estamos é em Cristo Jesus. Essa nova vida, ela é conferida somente através da pessoa de Jesus, porque foi Cristo quem veio a este mundo. Filipenses capítulo 2, feito homem, a Bíblia diz que ele se fez na forma de servo,
e ele se entregou por nós, foi humilhado até a morte e morte de cruz. E o escritor Lucas capítulo 4, Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz que, porque também nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. É este Jesus. Nós fomos colocados em uma nova condição, numa nova posição, em Cristo. Esse em Cristo aqui, fala também da nossa vida de comunhão, a nossa vida de comunhão, a nossa vida com Deus. Todo o nosso relacionamento agora com Deus, ele está baseado na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ele veio e foi estabelecido como o caminho. Ele mesmo diz, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso segundo ponto da nossa lição fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Embora o pecado tenha adentrado o mundo, o Senhor, o Pai, Ele planejou, Ele projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. É muito importante nós termos em mente essa verdade. Quando o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, Deus, ele não foi pego de surpresa, né? E hoje, quando cada um de nós erramos, quando cada um de nós pecamos, Deus de maneira nenhuma ele é pego de surpresa, né? Porque se fosse assim, ele não seria Deus, né? Deus já sabia, né, que o homem poderia pecar, e foi exatamente por isto, né? A carta aos Efésios fala disso, que na eternidade, antes da fundação do mundo, Ele preparou o Cordeiro de Deus, Ele preparou o seu Filho para vir ao mundo, né? E através da sua morte, nos remir, através da sua morte, do seu sangue, nos purificar, e através da sua morte, nos resgatar dessa condição de pecadores, de afastados de Deus, para a presença do Senhor. A revelação do mistério. Nós temos aqui uma frase, capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Essa frase, ela sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos em Deus, conforme Colossenses 1:26. Mas que mistério é esse? Aqui dá a entender de algo que estava encoberto, algo que ainda não tinha sido revelado, mas que agora Deus, em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, né, através do apostolado e do ministério do apóstolo Paulo, ele traz à tona. E o que é isso? Que mistério é esse? É justamente essa verdade, né, que fala a respeito dos decretos eternos, né, planejados por Deus, em sua soberana vontade, lá no céu, para salvar todos os homens, para salvar os pecadores, para dar oportunidade a todos os homens, na pessoa de Jesus, de serem salvos, conforme está escrito lá em João 3,16, que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é muito importante nós dizermos que a vontade do Senhor, ela foi executada exatamente conforme o seu desígnio, na pessoa de Jesus, para que em tudo, a pessoa de Jesus, ela tivesse aqui a preeminência. Então, isso fala exatamente dessa vida cristocêntrica. É Cristo no centro, Cristo no centro. Todas essas bênçãos que nós falamos aqui, né, da eleição, da predestinação,
da remissão dos pecados, né? Do perdão. Todas essas bênçãos, as bênçãos espirituais, elas só são possíveis por causa da pessoa de Cristo Jesus e da sua obra na cruz do Calvário por nós. É por isso que Cristo, ele é o centro. Sem Jesus não há eleição. Sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há remissão, não há justificação. Sem Jesus não há salvação. Todo o plano da salvação, ele está centrado, ele está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo e na obra que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. O segundo tópico do segundo ponto fala sobre a plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele revela aqui o plano divino em fazer convergir em Cristo. Está aí versículo 10. Todas as coisas, convergir, reunir em Cristo todas as coisas. Se nós nos lembrarmos, João capítulo de número 1, versículo de número 3, né, vai nos dizer, o evangelista João vai nos dizer que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Por Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então o plano de Deus é justamente esse, é reunir, é convergir em Cristo todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número, o último versículo de número 36, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém? Então a plenitude dos tempos também implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade soberana do nosso Deus. Essa é a vontade de Deus. E quando nós falamos da plenitude dos tempos, aqui nós estamos falando, esse tempo não é o tempo cronos, né? O tempo do homem, o cronológico, mas esse tempo aqui é o tempo kairos, é o tempo divino, que Deus na sua grandeza, que Deus no seu poder determinou para que todas estas coisas sejam feitas, sejam colocadas sob o domínio de Cristo. Amém? O ponto 3 fala sobre o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo aqui, ele enfatiza as bênçãos que são destinadas aos crentes, os judeus e os gentios, que nós sabemos que é a igreja. Essa revelação ela é poderosa porque no Antigo Testamento o povo judeu acreditava que somente eles, né, eram eleitos por Deus. Mas agora o apóstolo Paulo, tendo essa revelação do Espírito Santo, diz que Deus preparou, ainda antes da fundação do tempo, no seu infinito poder, na sua soberana vontade, esse mistério, né, que os judeus e os gentios, através da fé, seriam na verdade reunidos num só povo. Que povo é este? A igreja, para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para o louvor da sua glória. Isso está aqui no versículo 11 ao versículo de número 13, quando diz assim: nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo
da promessa. O ponto 3 da nossa lição: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. Se nós olharmos aqui, Efésios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 12, ele fala da obra do Espírito Santo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como, primeiro, a promessa. Segundo, como selo, como penhor. Que promessa é essa? Essa promessa é justamente a promessa que já tinha sido feita por Deus Pai, lá no Antigo Testamento. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e vemos lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, Deus falando através do profeta, dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Vê Deus Pai prometendo, ainda no Antigo Testamento, essa promessa do Espírito Santo. E quando nós chegamos aqui no tempo do Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Filho, também reafirmando esta promessa, quando ele, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então, o apóstolo Paulo traz ao coração dos crentes lá da igreja de Éfeso essa obra do Espírito Santo, lembrando da promessa que fora feita ainda no Antigo Testamento, através dos profetas, e que foi reafirmada através de Jesus Cristo, antes de subir ao céu, dizendo aos seus discípulos que rogaria ao Pai, e ele enviaria outro Consolador, para que ele ficasse convosco. E esse Consolador, na verdade, era o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então aqui fala exatamente desta obra do Espírito Santo. No mesmo capítulo 14, Jesus diz que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que opera no coração do homem pecador o arrependimento. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito Santo, ele também age no nosso interior, no sentido de levar a cabo a obra da regeneração, a purificação e a santificação do pecador, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim. É bom que nós leiamos para que os irmãos fiquem bem inteirados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, quando a palavra diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a obra do Espírito Santo.
o Espírito Santo, ele é também o nosso selo. Ele é o selo. Nos tempos bíblicos, essa figura do selo, ela era usada como sinal de propriedade, como um sinal de posse pessoal. Então, quando o apóstolo Paulo aqui, ele coloca o Espírito Santo como selo, ele está reafirmando esta verdade, que todos aqueles que receberam o Espírito Santo do Senhor estão selados como um sinal de propriedade e posse do nosso Deus. Então eu, você, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, nós fomos selados pelo Espírito Santo do nosso Deus e fazemos parte, e somos possessão do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também continua apresentando aqui o Espírito Santo como o penhor. O penhor é, na verdade, uma garantia. Aqui nós temos uma figura, essa figura, ela tem a origem semítica, e ela era usada antigamente nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia do pagamento. Quando alguém fazia um negócio, fazia um compromisso, ele deixava um bem de valor, e de preferência que excedesse o valor do negócio que ele havia feito, e ele se ausentava e voltava. Quando ele voltava, ele requeria o seu penhor, pagando ali, vamos dizer assim, o valor referente ao negócio. Então, quando o apóstolo Paulo, ele usa essa figura, está falando exatamente disso. O Espírito Santo é como se o depósito, o Espírito Santo é a garantia que Cristo Jesus nos deixou, de que Ele, primeiramente, vai voltar, e que segundo, vai cumprir todas as promessas que Ele nos fez. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, estes, são propriedade de Deus. É esse Espírito Santo que age nos nossos corações. E o mesmo apóstolo Paulo fala lá na carta de Paulo às Gálatas 5:22. É esse Espírito que trabalha no nosso interior, no sentido de fazer com que a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, ela haja como Cristo age, A igreja do Senhor pensa como Cristo, e isso tudo é possível através da ação do Espírito Santo no seio da igreja, no coração de cada crente, transformando a velha natureza danificada, a velha natureza corrompida pelo pecado, na nova natureza, o novo homem, revestido do Espírito Santo, que pensa como Cristo, que age como Cristo, que fala como Cristo, e que continua a fazer as obras que Cristo fez aqui na terra. Então essa é a ação do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, não teria nenhuma possibilidade da igreja, como corpo de Cristo, cumprir o seu papel. Nós fomos chamados para darmos continuidade à obra que Cristo começou. A obra que Cristo começou. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, mas ele deixou a sua igreja. Cristo, sendo Deus, sabendo da impossibilidade de nós realizarmos esta obra pelas nossas próprias forças, Ele então nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que primeiro comunica com o nosso coração, dentro de nós, a respeito da nossa salvação. Esse Espírito Santo que trabalha dentro de nós, no sentido de nós produzirmos o fruto do Espírito, mas também o Espírito Santo de poder, que
queima, que arde, o dunamis do Senhor, que arde dentro do coração de cada crente no seio da igreja, levando a igreja a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho aos pecadores, anunciando, a obra de Cristo, anunciando a salvação, o perdão, o arrependimento, anunciando que esse Jesus que foi ao céu, ele virá, e como garantia da sua vinda, ele deixou o seu Espírito Santo. Ele virá para buscar este povo pelo qual ele morreu, ele derramou o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós percebemos aqui, através dessa primeira lição, que o Deus Trino, ele está empenhado, em realizar todas essas obras: a eleição, a redenção, a salvação, o perdão. Deus Pai, ele na verdade determinou na sua vontade. O Deus Filho veio e se entregou, morreu na cruz do Calvário. E o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, é ele quem aplica nos nossos corações, nas nossas vidas, na igreja, na vida de cada crente, aquilo que Cristo já realizou na cruz do Calvário por nós. Então que nós possamos guardar isso no nosso coração. Eu quero ler aqui com os irmãos a nossa conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Ore comigo. Pai, nós te louvamos, agradecidos a Ti pela Tua palavra. É através da Tua palavra, Senhor, que nós nos tornamos conhecedores, meu Deus, de quem Tu és. É através da Tua palavra que o Senhor se revela para nós como esse Deus amoroso, este Deus santo, esse Deus justo, esse Deus, meu Pai, que trabalha, Senhor, em prol de cada um de nós. Este Deus que nos ama com um amor tão grande, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, a este mundo para morrer na cruz do Calvário, e através da sua obra, a obra que ele realizou na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar, substituindo cada um de nós, através da sua morte, da sua ressurreição, nós, meu Deus, somos perdoados, nós somos salvos, e temos, meu Deus, a garantia, meu Deus, da salvação, confirmada, meu Pai, em nossos corações, pelo Espírito Santo do Senhor, que nos fora concedido. Obrigado, Senhor, pela Tua obra, pelas Tuas bênçãos, as bênçãos espirituais. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos estas bênçãos cada dia, Senhor. Às vezes, meu Deus, nos pegamos correndo atrás de tantas coisas, meu Pai. Às vezes também nos pegamos, meu Deus, tristes por alguma coisa que não conseguimos aqui materialmente. E às vezes isso até, Senhor, traz tristeza ao nosso coração e leva-nos às vezes, meu Deus, a murmurar. Quando isto acontecer, pelo Teu Espírito Santo, faze-nos lembrar de todas as obras poderosas, maravilhosas, sublimes, eternas, que o Senhor já realizou por nós, meu Deus. Pai querido, lá na eternidade, o plano da salvação, para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar na pessoa do Teu Filho, e para nos, meu Deus, trazer de volta a Tua presença. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E hoje à noite, às 18h30, 18h30, nós temos a transmissão do nosso culto online. Nosso pastor presidente, o pastor Hildo, estará ministrando a palavra de Deus. E eu peço a você, cada um de vocês, que participem conosco, adore a Deus conosco. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus. Amém. Dos homens não tem solução para restaurar essa nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está o Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Aleluia! Em meio às lutas e aflição, em meio ao tanto desamor, o amor de Deus é a solução. Escute aí, escute aí, escute aí. É hora de interceder e confiar somente no Deus Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Muitos têm poucos pra viver, poucos têm muito pra valer. Este sistema é opressor, tem seu cruel enganador. O miticismo está em ação na tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Eu sei responder, eu sei. Só Deus segura este país. Aleluia! Em meias lutas e aflição, escute, em meio tanto desamor, eu quero dizer, o amor do papai é a solução. Escute aí, ó, você. É hora de interceder e confiar somente no papai Jeová. Aleluia! Porque só Ele tem todo o poder e pode tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode tudo mudar. Só Ele tem todo o poder. Ele pode entrar na tua casa e mudar nessa noite. Só Ele tem todo o poder e pode mudar. Ele entra na tua casa, entra na tua família. Ele tem poder de salvação e pode mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Aleluia! Eita glória!